Iniciamos, Tá bom. então. Ok, ótimo. Então tá, boa noite, pessoal. Tá? A ideia nossa aqui é fazer um bate-papo, fazer uma interação bacana. A gente vai falar um pouco sobre o módulo, tá? A ideia até do módulo foram dos meus alunos, né? O Rafael, o Thiago, e o Joner. O Joner, infelizmente, não pôde estar presente hoje à noite, tá? E eles tiveram a ideia de a gente criar esse módulo porque a gente está prestando uma consultoria para uma empresa grande do Paraná, que tem clientes em todos os estados do Brasil, né? Ela tem mais de 300 empresas no Brasil. Então, a gente está prestando uma consultoria de segurança, onde o foco inicial dessa consultoria é a fase de pentesting, né? É o processo, digamos assim, de pentesting. Então, a ideia é compartilhar um pouco sobre o assunto com vocês, dar uma ideia do que é, então, o pen testing, né, que é um processo razoavelmente bem definido, né, conhecido, onde a gente procura identificar várias vulnerabilidades de uma empresa, né, procura explorar essas vulnerabilidades, procura verificar questões técnicas relacionadas com as vulnerabilidades, né, e no final faz uma recomendação para a empresa, diz, ó, nós encontramos um conjunto X de vulnerabilidades, essas aqui são críticas, essas aqui são médias e essas aqui são baixas, no sentido de que a empresa possa também estabelecer prioridades para resolver esses problemas de segurança. Tá? Então, fazendo um overview geral, eu suponho que a maioria deve ter lido o documento, mas qualquer coisa a gente discute aqui, troca uma ideia bacana. Então, o pentesting é um processo de 6 etapas, tá? Como ilustrado nessa figura. Acho que essa figura, para mim, assim, resume muito bem o que é o pentesting, né? A primeira etapa, normalmente, é aquele contato, né? Quer dizer, eu, profissional de segurança, ou hacker ético, né? O pentester, eu faço o contato com a empresa, ou vice-versa, a empresa faz o contato comigo, e a partir disso se estabelece um acordo, normalmente um contrato formal, tá? Pode ser um contrato simples, que vai determinar o que vai ser feito, o que vai ser entregue, como é que vai ser pago o serviço, né? Normalmente não é um serviço gratuito. No nosso caso, por exemplo, a gente está com uma experiência, um time que está participando aqui, o Rafael e o Thiago, que participam desse processo, e tem mais 3 outros alunos que também participam. A gente estabeleceu um acordo de cooperação entre a universidade e a empresa, né, e a empresa paga uma bolsa de estágio, uma bolsa boa de estágio, para um dos alunos. Tá? Então, é para criar um case real também, para ter esse know-how, para depois poder fazer outras parcerias desse tipo. Então, isso é a etapa 1, né? Quer dizer, a gente fez o contato com essa empresa, eu conheci essa empresa porque me convidaram para avaliar os sistemas dela aqui, num clube que usa o sistema, e aí surgiu essa oportunidade de, bom, vamos fazer uma parceria para fazer uma consultoria de segurança focando em pentest. Então, essa é a primeira etapa, e aí a gente coleta informações básicas da empresa, né, quer dizer, quais são os sistemas, o que ela quer que a gente faça de avaliação, né? No caso, a empresa, ela deixou bem livre, então ela deixou a nosso critério, porque a empresa, geralmente, empresas que desenvolvem software não têm times especializados na área de segurança, né? Eventualmente tem 1 ou 2 que trabalhem com um pouco focados em segurança, mas eles não têm um know-how muito grande na área de segurança. Então, eles deixaram bem livres para a gente definir o escopo e definir como é que seria esse processo, né? No caso, a gente pediu para eles criar um domínio específico, né? Uma instância do sistema para a gente fazer os testes em cima daquela instância, ou seja, é uma instância do sistema deles que a gente pode derrubar, né? A gente pode fazer um ataque, digamos assim, mais agressivo para ver o quanto ele aguenta, para ver se ele aguenta um ataque básico de DOS, né, de negação de serviço, usando uma ferramenta automatizada e coisas do tipo. Então, tudo isso a gente formalizou de uma maneira bem simples e rápida, né, dentro da primeira etapa, que era coletar informações e fechar esse acordo inicial com a empresa, tá, que é o nosso serviço. Bom, aí a segunda etapa é uma das mais importantes, né, que é a etapa do reconhecimento do ambiente. E aí é aspecto prático, né, quer dizer, eu vou lá usar o meu conhecimento prático, ou vou usar ferramentas automatizadas para fazer o reconhecimento detalhado desse ambiente, né. O ambiente, no caso, na nossa empresa-alvo, são servidores, né, ela tem servidores onde ela tem vários serviços, tem DNS, tem servidores web, tem servidores de banco de dados, tem servidores
CPN e outras coisas mais, que no final a gente foi descobrindo, né? Então a gente não tinha toda a informação, né? A empresa deixou livre para a gente ir descobrindo na fase de reconhecimento também. Então a gente começou analisando a infraestrutura de rede, né? Então usando algumas ferramentas tradicionais e bem conhecidas na área de pentesting, como o Nmap, tá? Para descobrir o que tinha de serviços abertos nos domínios da empresa, né? Então essa empresa ela tem mais de 300 domínios, que são as empresas que ela atende, né? Então ela atende todas essas empresas com os sistemas dela. Então na etapa de reconhecimento a gente usa essas ferramentas automatizadas e o nosso conhecimento prévio para explorar protocolos, para identificar protocolos e serviços que a empresa tem ativa no domínio dela, né? Muitas vezes a empresa nem sabe que ela tem aqueles serviços ativos e ela acaba se dando conta durante essa, digamos, durante a sexta etapa, que é a nossa etapa de relato, né? E aí ela descobre, opa, eu tenho serviços aqui que eu não precisaria ter, que eu, na verdade, talvez nem use na prática, mas eles estão disponíveis na minha infraestrutura. Então, a parte de reconhecimento, ela pode englobar engenharia social, pode englobar uma série de outras coisas também, né? Então, eu posso, por exemplo, usar o Voice para descobrir quais são as informações do domínio, né? Vocês têm exemplo no tutorial, né? Eu dou um Voice lá do domínio ufpampa.edu.br, ou no caso seria da empresa, eu descubro, por exemplo, quem são os contatos técnicos e os contatos administrativos desse domínio. E a partir disso eu posso bolar um ataque de engenharia social para ver se eu consigo atingir o domínio da empresa através do ataque de engenharia social ou não. Posso usar telefone, posso usar um e-mail, posso usar WhatsApp, posso usar uma rede social. E aí vai muito da criatividade de cada um, tá? Então, é por isso que quem quer trabalhar na área de segurança tem que aprender a pensar como um hacker do mal, tá? Não é um hacker ético, é um hacker do mal, tá? O hacker do mal, ele é bastante criativo, ele tem bastante ideia, ele cria coisas novas, né? Cria ataques de engenharia social novos, né? Esse é o papel, na verdade, do pentester, é pensar de uma forma o mais criativa possível durante o processo de pentesting, tá? Então, na segunda etapa, dá para pensar bastante coisa. O que dá para fazer, normalmente? Tu não consegue pensar tudo isso de uma vez só, né? Que é a estratégia que a gente está utilizando nessa consultoria com essa empresa nacional, tá? A gente está fazendo um primeiro ciclo de pentesting, então a gente definiu um escopo limitado. Bom, na primeira etapa, ou seja, na verdade na segunda etapa, mas no primeiro ciclo de pentesting, vamos explorar as coisas básicas da rede e dos sistemas web, né? Então fazer um reconhecimento nesse nível. Depois eu faço um segundo ciclo, onde eu vou reconhecendo outras coisas, onde eu consigo fazer um ataque de denial of service, onde eu posso pensar em fazer um ataque específico de engenharia social e outras coisas. Então, nesse sentido, eu também vou fazendo várias entregas para a empresa, porque o que acontece? Quando vocês vão fazer o contato com uma empresa, ela também quer ter feedback, não daqui a 6 meses, né, mas feedback daqui a 3 semanas, daqui a um mês. Então, é importante vocês pensar o processo do pentesting em vários ciclos, né? Não precisa entregar tudo de uma vez, entrega uma parte, só análise da infraestrutura da rede. Ok, entrega isso num relatório técnico, faz o ciclo todo de pentesting, entrega o relatório técnico, faz o relato, faz a reunião com a empresa, explica os problemas, faz recomendações e coisas do gênero. Depois eu posso fazer um segundo ciclo de pentesting só para sistemas web, um terceiro ciclo focado em engenharia social e assim por diante. O que acontece? Vocês têm entregas periódicas e as empresas gostam disso, porque elas gostam de ver resultados, né? Não adianta eu querer fazer um pentesting para uma empresa e dizer, daqui a 6 meses a gente conversa de novo. Não. Então, é importante ter essa percepção dos ciclos contínuos de entrega. E eu posso aplicar esse ciclo de 6 etapas do pentesting de forma contínua, cíclica, né? Ou seja, o ciclo dos ciclos de pentesting. Então, vocês podem pensar também o pentesting dessa forma, no dia que vocês forem trabalhar para uma empresa ou fazer consultoria especializada em pentesting para uma empresa. Então, a segunda etapa, reconhecimento, várias coisas que a gente conversou.
Tá? Terceira etapa, identificação de vulnerabilidades. Essa parte é importante o conhecimento do pentester, ou do hacker ético, ou do profissional de cibersegurança. Porque é pegar o resultado da etapa 2 e já identificar o que são potenciais vulnerabilidades. Por exemplo, infraestrutura de rede, eu fiz mapeamento das portas abertas, dos serviços abertos na infraestrutura. Opa, aqui está o protocolo POP3, tá? O protocolo IMAP e o protocolo FTP, entre outros, que são protocolos por natureza vulneráveis, porque eles não usam nenhum tipo de criptografia, né, de cifragem de dados. Então, eles são vulneráveis a ataques de sniffing, né? Eu faço um sniffing, eu consigo ler os dados que estão transitando na rede. Isso é um problema, tá? E muitas vezes a empresa já tem o SSH rodando, né, que é um outro protocolo seguro, por exemplo, que ela pode utilizar em vez do FTP. Então, por que o FTP ainda está aberto? E ela já tem o POP3S, né, que seria um protocolo de recuperação dos e-mails de forma cifrada, né, usando já um TLS, um protocolo de cifragem. Ela tem esse serviço também disponível, então por que o POP3, que é sem segurança, também está disponível, né? Então são coisas que vocês podem analisar no mapeamento básico, né? Então vocês fizeram na etapa 2 o reconhecimento básico da rede, dos serviços disponíveis e identificaram já algumas potenciais vulnerabilidades na etapa 3. Então exige um pouco de conhecimento, né? Então quem for trabalhar na área de segurança precisa saber o que é um protocolo seguro, o que é um protocolo inseguro, né? Saber que TCP e UDP, que são os protocolos de transporte da rede, eles são inseguros, né? Como é que a gente adiciona segurança nesses protocolos? É usando o TLS. TLS é Transport Layer Security, ou o famoso SSL, né? Socket Security Layer. Então, são protocolos que adicionam uma camada de segurança nas comunicações. Tá? Então, esse tipo de conhecimento é importantíssimo para um pentester, tá? E ele ajuda bastante a resolver diferentes tipos de problema, identificar problemas nas empresas. E não só conhecer que existe essa distinção entre inseguro e seguro, mas também muita gente acha que, estou usando o TLS, estou seguro, né? Eu brinco, numa call que eu tive com o pessoal de engenharia de software, né, eu comentei, olha, na década de 90, a gente podia assumir que um sistema que usasse SSL ou TLS, né, quer dizer, lá o HTTPS, né, aparece o cadeadinho verde ou amarelo, enfim, no navegador, tá seguro, né, apareceu o cadeadozinho. Hoje em dia, isso não é mais válido, né, na década de 90, o simplesmente fato de eu usar TLS ou SSL e usar login e senha, eu podia dizer que o sistema é seguro. Hoje, não. Se vocês forem olhar mesmo a área de segurança, existem muitos ataques, tá? E ataques relativamente sofisticados no protocolo TLS, até a versão 1.2. A maioria dos sites suporta a versão 1.2 ainda, ou seja, a maioria dos sites ainda é vulnerável a diferentes tipos de ataques sofisticados ao TLS. Tá? Poucos sites, a gente fez um levantamento, a gente tem um paper sobre o ecossistema do HTTPS no Brasil. Tá? Pouquíssimos sites suportam o TLS 1.3 e menos ainda são os sites que obrigam ao uso do TLS 1.3. Tá? Eu acho que dos mais de 20 mil sites que a gente analisou, não sei se 2%, não me recordo agora bem, obrigava o uso do TLS 1.3. Se vocês observar, alguns navegadores vão começar a obrigar o uso do 1.3, né? O Firefox está iniciando esse processo e ele vai gerar um alerta para todos os sites que não suportam a versão 1.3 do TLS, tá? Então, qualquer versão abaixo do 1.3, ela é vulnerável. Ou seja, eu estou usando criptografia, mas na verdade eu estou vulnerável a diferentes tipos de ataques. Tá? Então, esse tipo de conhecimento é importante. E aí, na etapa de identificação de vulnerabilidade, se na etapa 2 de reconhecimento eu usei, por exemplo, o SSL Labs, que é um site que faz análise de outros sites que suportam TLS, né? Então, o SSL Labs, ele vai identificar quais são as versões do TLS que o site suporta, se o certificado é auto-assinado ou se é assinado por uma entidade reconhecida, se não é um SCP-IDU da vida ou coisa assim, que ainda não é reconhecido por default nos navegadores. Enfim, ele estabelece também uma nota, né? Ele vai atribuir depois, ele vai fazer uma série de análise de sweet ciphers, né?
dos algoritmos que são usados para fazer a cifragem. Então, no servidor web, lá, eu posso configurar para suportar só um subconjunto dos algoritmos de cifragem, né, o subconjunto considerado mais seguro. Ou eu posso deixar liberado, e aí a configuração padrão vai suportar um conjunto maior, incluindo algoritmos vulneráveis. Então, isso é bem comum de acontecer na prática. Então, são coisas que a gente precisa analisar, e a gente analisa isso na segunda etapa e na terceira etapa, daí identificando essas vulnerabilidades, e aí a quarta etapa é exploração. E a exploração pode ser variada, né? Eu posso pegar trabalhos especializados lá em ataques no TLS, e mostrar que o TLS está vulnerável, e mostrar como é que eu faço aquele ataque, como é que a empresa vai ter os dados comprometidos através daquele ataque, a versão, por exemplo, 1.1 do TLS, que ela está suportando ainda. E aí, nós, como profissionais de segurança, explicamos para a empresa porque ela deveria restringir o acesso a determinadas versões do TLS, né? Ou seja, obrigar o usuário a usar a versão 1.3 do TLS. Hoje, todos os navegadores atualizados, né, atuais, suportam a versão 1.3, então não tem por que mais eu suportar as versões antigas do TLS no meu servidor web, né, da minha empresa que tem o meu sistema web no ar. Mas, infelizmente, é comum, né, mais de 95% das empresas ainda suportam versões 1.1, 1.2 e até anteriores, que seria a SSL 3.0 ou 2.0. Né? Por incrível que pareça, mais de 95% dos sites no Brasil, que a gente analisou numa amostragem de mais de 20 mil sites, tá, ainda suporta essas versões antigas e vulneráveis do TLS e do SSL. Bom, e aí na etapa 4, nós colocamos alguns exemplos lá no tutorial, né? Eu posso fazer exploração de protocolos específicos, né? Fazer um ataque de força bruta ou de dicionário para descobrir usuário e senha do FTP, do SSH e de vários outros protocolos. Então, supondo que na etapa 2 eu reconheci que existe o serviço de SSH, por exemplo, de acesso remoto às máquinas da empresa. Na etapa 13, eu identifiquei que lá no relatório, por exemplo, do Nmap ou de alguma outra ferramenta específica, né, eu identifiquei que o SSH está configurado para suportar senha, e aí eu posso usar o próprio comando do SSH no Linux ou no Windows para identificar isso, né, ele vai dizer quais são os métodos de autenticação suportados, e aí eu descobri que está suportando o método de autenticação usuário e senha. Se eu tenho essa informação, eu consigo fazer um ataque de dicionário ou de força bruta para tentar descobrir login e senha, né? E aí eu posso usar, enfim, arquivos disponíveis na internet que contêm as milhões de senhas mais comuns no Brasil, nos Estados Unidos e no resto do mundo, né? Tem muita informação na internet sobre isso. Posso usar esses arquivos de usuário e senha comuns em sistemas para fazer um ataque de dicionário ou um ataque de força bruta, né? Aí eu deixo rodando quantos dias for necessário até descobrir um usuário e senha no modo força bruta. E a maioria dos sistemas também peca em possibilitar o ataque de força bruta, porque o que acontece? Se eu não restringo no SSH ou no firewall local da máquina ou no firewall da empresa o limite de número de conexões, por exemplo, o limite de número de conexões é 30 por segundo, né, ou 30 por minuto, né, normalmente é em minuto. Então, 30 conexões por minuto de um determinado IP. Se eu não faço esse tipo de limitação, eu favoreço o ataque de força bruta, né, porque eu simplesmente rodo o meu programa em 1, 2, 3, 10 máquinas, e as 10 máquinas ficam lá tentando testar login e senha contra o servidor SSH. Então, é importante se preocupar com o número de conexões, número de pacotes, isso tudo precisa estar configurado nos firewalls das empresas, pode ser no IP-tables do próprio servidor, por exemplo, tá? Eu tenho recursos para fazer esse tipo de limitação, ou pode ser no firewall principal da empresa, mas é importante ter esse tipo de recurso. No pentesting eu consigo identificar se a empresa tem ou não, né? Por exemplo, nós começamos nessa empresa que estamos fazendo a consultoria, fazer os scans normais, usando o Nmap e as ferramentas automatizadas. A gente logo detectou que o firewall estava programado para bloquear números excessivos, números suspeitos de conexões simultâneas subsequentes, né? Então, a gente teve que reduzir
a taxa de operação das ferramentas para elas ficar dentro do limite estabelecido no firewall da empresa, né? Então, são coisas que a gente consegue analisar durante o pentesting, ver se esse limite que a empresa colocou no firewall está legal, se não está legal, se eu ainda consigo fazer um ataque, né? Em ferramentas como o Nmap, eu tenho opções de configuração avançada, que são justamente criadas para evitar esse tipo de problema, que é, ok, eu vou fazer um Nmap, mas eu vou fazer um Nmap lento, simulando o comportamento humano para evitar que o firewall me bloqueie. Tá? Então, ferramentas como o Nmap e várias outras ferramentas de reconhecimento e de ataque, elas têm já, geralmente, essa opção de configuração, né? Definir o número máximo de pacotes ou de conexões que eu vou estabelecer por minuto ou por segundo, para eu não ser bloqueado automaticamente no firewall. Tá? Bom, aí na etapa da exploração a gente colocou mais alguns exemplos, né? Ataque de força bruta, ataque de dicionário no MySQL, para tentar descobrir um login e senha do banco de dados. O que acontece? Nesse caso foi interessante porque eu não imaginei que ainda existiam empresas onde o servidor MySQL estivesse publicamente acessível, certo? A porta do servidor MySQL está acessível a qualquer endereço IP da internet, né? A qualquer pessoa na internet. Eu posso tentar fazer a conexão. Se eu descobrir um usuário e senha do banco, eu provavelmente vou ter acesso e vou conseguir, enfim, fazer uma cópia do banco de dados e até derrubar o banco de dados, né? Então, não é uma política interessante para a empresa ter. Normalmente, o acesso às portas dos bancos de dados deve ser bem limitado aos computadores da empresa, né? Se os desenvolvedores de software precisam ter acesso ao banco de dados, ótimo, restringe o acesso à porta do banco de dados às máquinas dos desenvolvedores de software. Se os desenvolvedores de software trabalham de casa, ok, perfeito, cria uma VPN, né, uma rede privada na empresa, onde os funcionários da empresa vão primeiro conectar nessa rede privada para depois acessar sistemas críticos como o sistema de banco de dados, né? Agora, tu imagina uma empresa que atende 500 outras empresas no Brasil e o banco de dados principal está acessível na internet, ou seja, qualquer um que descobrir um usuário e uma senha do banco de dados vai ter acesso a um conjunto muito grande de informações da empresa, né, e vai poder vazar esses dados na internet, como acontece com muita frequência hoje em dia, ou comprometer o banco de dados, né, ou seja, um risco de segurança muito elevado. E acontece na prática. Eu não imaginava que isso acontecia na prática, né? Mas é normal, é que eu tenho uma experiência bastante grande com sistemas, né? Eu trabalho desde a década de 90 administrando sistemas, mas não é o caso de muitas empresas, né? Ou seja, elas focam geralmente na equipe de desenvolvimento e não tem uma equipe de infraestrutura e de segurança, que geralmente é um custo adicional que as empresas não querem ter, porque acham que não precisam, né? Mas quando a gente vai olhar na prática, hoje em dia precisa cada vez mais, né? Bom, então na etapa de exploração tem muita coisa para fazer, tem a exploração manual, né? Ou seja, eu detectei um XSS com uma ferramenta automatizada num dos sistemas web da empresa. O interessante é eu ir fazer o teste manual para ver se é realmente uma vulnerabilidade XSS, se não é um falso positivo, né? Então eu vou lá, eu como pentester, e faço o teste manual da vulnerabilidade para confirmar. E a partir disso, bom, aí eu faço análise de risco e faço as recomendações. Então é uma vulnerabilidade crítica, ela deve ser corrigida logo, e como ela deve ser corrigida. Na parte de análise de riscos, o interessante é seguir padrões internacionais, né? Existem padrões internacionais que estabelecem métricas para as vulnerabilidades, né? Isso aqui é uma vulnerabilidade crítica, isso aqui é uma vulnerabilidade média, isso aqui é uma vulnerabilidade baixa. Eu posso seguir esses padrões de métricas internacionais, como eu posso também estabelecer padrões de métricas específicas para aquela empresa que eu estou prestando consultoria, né? Então, existe essa flexibilidade. E se vocês forem olhar no tutorial, lá tem algumas formulazinhas, né, de como normalmente são criadas essas métricas, como elas são definidas, como são definidos aqueles números. Isso aqui é uma vulnerabilidade nível 10, né, nota 10, que é uma vulnerabilidade extremamente crítica. Então, tem vários parâmetros para definir o nível de criticidade da vulnerabilidade. E aí, nas recomendações, novamente, é importante o pentester ele ter bastante experiência com sistemas, tá?
Porque uma coisa é, eu identifiquei vulnerabilidades, tá? E as vulnerabilidades estão atreladas à versão do PHP, à versão do MySQL, à versão do POP13, MAP e por aí vai, né? Tem uma gama de serviços muito grande. Uma coisa é eu chegar para a empresa e dizer, ah, tem que atualizar os serviços. Tá, mas como é que a empresa vai atualizar um sistema com 300 mil linhas de código, desenvolvido todo em PHP 5.3? Ela não tem condições de simplesmente usar PHP 7. Alguma coisa, né, que seria um PHP mais recente, porque não vai funcionar, o sistema não, simplesmente não adianta eu trocar a linguagem da versão 5 para a versão 7, que não vai funcionar. Então eu tenho todo um processo custoso, bastante oneroso, na verdade, para a empresa de fazer a migração. Então, nesses casos, é interessante olhar em detalhes o código e tentar fazer recomendações técnicas específicas também. Ah, eu poderia aplicar o patch tal, que corrige essa vulnerabilidade no PHP 5, tá? Porque muitas vezes vai ser inviável a empresa fazer a migração da tecnologia, né? Usar a nova versão da linguagem de programação, ou usar uma nova versão da biblioteca, porque tem mudanças nessas novas versões que impactam os sistemas legados, né? E ela não consegue fazer isso num curto intervalo de tempo. Muitas vezes as empresas fazem isso, mas elas fazem isso com um intervalo de tempo na ordem de 1 ano, né? 1 ano e meio, 2 anos, né? Então, o interessante é sempre procurar recomendar como corrigir aquela vulnerabilidade em específica naquela versão do sistema, né? Principalmente quando é um software web, alguma coisa assim mais complicada de simplesmente atualizar. Se é um servidor FTP desatualizado, que é um serviço tradicional, bom, só manda instalar a nova versão do FTP e está resolvido, né? Normalmente não há um processo de migração mais custoso, né? Então é simples. Mas se é um software específico desenvolvido pela empresa ou desenvolvido por uma outra empresa, aí o processo é mais complicado. Então é interessante o pentester, tá, o hacker ético, fazer essa análise minuciosa, identificar essas questões e fazer, nesse caso, recomendações técnicas bem específicas de correção daquelas vulnerabilidades, né? Então, o ataque, eu tenho um ataque de clickjacking, né? Ok, se eu atualizar o PHP já é corrigido. Não, mas essa não é uma solução. Então, informar para a empresa como é que eu resolvo o problema do clickjacking sem precisar atualizar o PHP, tá? Resolvendo em código na versão do PHP que eles estão utilizando naquele momento. Então, é bem importante. Então, vocês podem observar que o leque, né, a gama de conhecimento que o pentester precisa ter, na verdade, é muitíssimo grande, né? É muito grande. É uma mistura, assim, ó, de um administrador de sistemas experiente com um desenvolvedor de software experiente com um analista de segurança experiente. Então, o processo de pentesting, ele envolve muita coisa. O legal, no geral, é tu ter uma equipe de pentesting, né? Vamos supor, eu quero fazer consultoria na área de pentesting para outras empresas. O legal, se vocês pensarem um dia abrir uma consultoria, é pensar numa equipe multidisciplinar, né? Isso vai ser bacana, vai dar um salto de qualidade muito grande, vocês vão conseguir fazer um trabalho muito melhor e mais interessante para as empresas, né? Ou seja, dentro da minha equipe, eu vou pensar em ter um desenvolvedor de software experiente que trabalhou com várias tecnologias de desenvolvimento de software, várias linguagens, tá? Eu vou ter um cara de sistemas que administrou servidores de e-mail, que administrou servidores FTP, SH, servidores web e assim por diante, ou seja, um cara experiente, né, que sabe criar uma VPN, que sabe configurar bem uma rede, que sabe configurar bem um servidor, e aí depois o analista de segurança ainda, que é um cara especializado em coisas voltadas para segurança, né? Como é que eu configuro o Apache para ele ser mais seguro? Como é que eu configuro o firewall da rede? Que tipos de mecanismos de segurança eu posso utilizar no cenário X, Y e Z, né? Que os cenários são muito distintos, né? Que recursos, que ferramentas existem no mercado para resolver os problemas A, B, C, D, E e assim por diante. Então, a área de segurança por si só, ela é muito vasta, e se vocês olhar a comunidade internacional, né, existem grupos especializados em cada uma das sub-áreas na área de segurança. Só falando de pentesting, né,
Tem buffer overflow, tem vulnerabilidades voltadas para sistemas web, tem vulnerabilidades de sistemas operacionais, tem vulnerabilidades de infraestrutura de rede. Se vocês olhar, não existe nenhum grupo que trabalha todas essas sub-áreas de segurança ao mesmo tempo. São geralmente grupos especializados em cada uma dessas sub-áreas. Então, só na área de segurança, né, eu tenho uma gama muito grande de coisas, né, de, digamos assim, sub-áreas, que exigem um conhecimento bastante abrangente. Mas, enfim, então essa parte aqui da etapa de análise de risco e recomendações, né, ela envolve também bastante conhecimento prévio do pentester, né? Eu saber fazer uma recomendação de acordo com o meu conhecimento em desenvolvimento de sistemas, mas é óbvio o que eu vou procurar na internet, né? Procurar na internet é uma habilidade que vocês precisam desenvolver. Tá? Então, a primeira habilidade que eu diria que vocês precisam desenvolver bem, que eu brinco com os meus alunos, é ser um bom usuário do Google, do tio Google, né, e outras ferramentas de pesquisa na internet. Se vocês forem habilidosos em pesquisas da internet, e aí principalmente saber inglês, e saber fazer pesquisas em inglês, porque a maioria dos problemas técnicos mais especializados, né, eles são resolvidos primeiro na língua inglesa, né, tem muito mais gente publicando coisas na língua inglesa, né. Então, o fato de você saber inglês e saber fazer uma boa pesquisa em inglês para resolver problemas, já traz uma vantagem absurda para vocês, né. Então, eu brinco com os meus alunos, você tem que saber pesquisar. E a maioria das pessoas não sabe pesquisar, ou sabe pesquisar meia boca, né? Geralmente, a minha resposta para os meus alunos é, escreva essa frase no teu Google, né? Porque tu escreve a frase correta, ou a pergunta correta, tá? Para o problema que tu tem, e ele vai te listar logo as páginas dos fóruns, né, ou dos blogs que tem a resposta. Mas tem que saber fazer a pergunta correta. Então, também exige um pouquinho de conhecimento e experiência prática, né, para chegar nesse nível. A maioria dos problemas, né, eu diria que hoje em dia, mais de 95% dos problemas, você se resolve em poucos minutos sabendo fazer as perguntas corretas para as máquinas de busca na internet. Tá? Os outros 5%, né, antigamente, lá na década de 90, sou da década de 90, né, onde não existia tanta informação e tanto problema resolvido publicado na internet. Então, naquela época, eu me lembro que configurar um monitor para as máquinas Itautec, eu tinha que adaptar o drive, porque não tinha ninguém na internet que tinha resolvido o problema. Então, eu me lembro que a gente levou para um conjunto de máquinas Itautec uma semana, tá? E aí eu tive a ajuda de outros 3 professores com experiência para a gente conseguir adaptar o driver para configurar o monitor. Mas hoje em dia é muito mais simples, né? Eu tenho quase tudo na internet, tá? Então, exatamente, o Google é meu pastor, né? Quem sabe usar bem o Google já está na frente da maioria, né? Então, saber usar bem o Google é uma habilidade muito importante, tá? Que pode fazer uma diferença muito grande. Eu brinco com os meus alunos, né? Eles ficam uma semana tentando resolver o problema, eu dou a frase certa para escrever no Google, resolve em 5 minutos, né? Então, isso acontece muito na prática. Então, procurem praticar muito pesquisa no Google, pesquisa online, tá? E aí, na parte de análise de risco e recomendações, isso vai ser fundamental, né? Eu consegui fazer recomendações técnicas bacanas, legais, bem detalhadas, vocês conseguem encontrar muita coisa para ajudar vocês na internet. Então, saber pesquisar bem vai fazer uma diferença bastante grande, né? Então, procurem desenvolver essa habilidade, pesquisar na internet, tá? Usar fóruns de discussão, fazer perguntas técnicas cada vez mais legais, vocês só vão desenvolver isso com prática. Então, vocês precisam praticar, tá? Tem um problema, precisa resolver, pratica, pesquisa na internet. E língua inglesa. Língua inglesa, assim, ó, vocês podem tentar achar a solução para o problema em português, mas talvez vai levar 7 dias, se vocês acharem. Em inglês, provavelmente vocês encontram nos primeiros 5 minutos. Tá? Então, saber inglês e exercitar a habilidade de pesquisar na internet em inglês vai fazer uma diferença muito grande na carreira profissional de vocês, na área de computação. Tá? Segurança, não tem dúvida, segurança é pior ainda. Se tu não pesquisar em inglês, tem muitos problemas que tu não vai achar a solução em português, até porque os brasileiros que trabalham para as grandes empresas, eles
fazem as perguntas e escrevem as soluções em inglês, porque eles participam da comunidade de segurança internacional, que é essencialmente inglês, né? O pessoal fala inglês. Então, inglês, na computação, é a língua universal, e ela vai fazer toda a diferença na carreira profissional de vocês, tá? Bom, então a etapa 5 tem muito disso, né? A habilidade de saber pesquisar para fazer recomendações bacanas, incluir os links técnicos nas recomendações, né? Ou seja, eu estou fazendo uma recomendação de como corrigir o problema do XSS no PHP 5 nesse sistema específico da empresa. Bom, coloca um link técnico que também mostra como se resolve esse problema. Então, explica o problema com as tuas palavras, detalha a solução técnica e inclui também referências de pessoas de outros lugares do mundo, né, que resolveram esse problema técnico. Tá? Então, isso é bastante importante vocês fazerem ali na etapa 5, né, que é a análise de risco e recomendações, principalmente na parte de recomendações. Bom, por fim, a sexta e última etapa é compilar tudo o que vocês trabalharam nas etapas anteriores, né? Então, tivemos 5 etapas, cada uma delas incremental, né? Agora eu tenho que compilar isso numa espécie de um relatório ou de um documento específico para a empresa, tá? Onde eu vou apresentar as evidências, né? E apresentar as evidências é o quê? É apresentar detalhes da segunda etapa de reconhecimento do ambiente, é apresentar detalhes da identificação das vulnerabilidades, é apresentar detalhes de exploração de algumas das vulnerabilidades para mostrar que elas realmente são exploráveis, é mostrar uma análise de risco, né, para elencar as vulnerabilidades mais críticas, né, e que a empresa deve atender no menor intervalo de tempo possível, né, seguindo as recomendações técnicas de vocês. Tá? Então, tudo isso é parte agora da compilação de evidência e relato. E aí o relato, além de ter o documento, vai ter também, tipicamente, uma reunião técnica com a equipe técnica da empresa, né? Então, por isso, novamente, o conhecimento de vocês é importante, porque vocês vão estar discutindo essas questões técnicas com as equipes técnicas da empresa, vão estar explicando, ó, por que essa vulnerabilidade é crítica, por que ela precisa ser corrigida, por que a recomendação de vocês é uma das opções corretas, tá? Quais vulnerabilidades a empresa pode, digamos assim, deixar em banho-maria para resolver mais tarde, tá? Por que elas não são críticas? Se elas forem exploradas, qual é o impacto para a empresa, né? Então, de repente eu tenho uma vulnerabilidade baixa lá, que se o cara conseguir explorar, o máximo que ele vai conseguir é ter, sei lá, uma informação a mais do sistema-alvo. Vai conseguir coletar a versão do sistema operacional. Bom, isso, a princípio, não é uma vulnerabilidade muito crítica. Claro que é uma informação importante para o atacante, mas se é só isso que a vulnerabilidade implica, né, não compromete o negócio da empresa. Então, o foco sempre é o que é crítico, é aquilo que compromete o negócio da empresa, né? Então, se o negócio da empresa é um sistema de informações, seja para comércio eletrônico ou qualquer outra coisa, né? Então, é um sistema de comércio eletrônico. Essa vulnerabilidade aqui, ela pode comprometer o banco de dados e vazar todas as informações de transações desse comércio eletrônico. Bom, essa é uma vulnerabilidade crítica que precisa ser corrigida logo, tá? Então, é esse tipo de coisa que vai aparecer na compilação de evidências e no relato, e é isso que vocês precisam explicar para a empresa, tá? E apresentar para a empresa de acordo com o negócio dela, né? Então, é importante você sempre observar, o foco é sempre o cliente de vocês e o negócio daquele cliente, tá? Não adianta vocês achar que essa é uma vulnerabilidade importante se para o negócio da empresa ela não tem nenhum impacto. Então, a vulnerabilidade ela é crítica e ela é importante de ser corrigida rápido se ela tem um impacto em potencial para o negócio daquela empresa, né? Então, é isso que vocês precisam também se preocupar em tentar mostrar. E aí, sim, vocês vão ter um reconhecimento e um respaldo por parte da empresa, né? Opa, isso aqui impacta o meu negócio, isso aqui é um problema sério, né? Isso aqui eu preciso corrigir logo. Bom, eu acho que de uma forma geral, então o processo de pentesting são essas 6 etapas aqui que podem ser desenvolvidas de forma cíclica, né? Faz primeiro um reconhecimento parcial, infraestrutura de rede, depois faz um reconhecimento dos sistemas web, depois faz um reconhecimento na parte de engenharia de software, e assim por... engenharia de software, não, desculpa, engenharia social,
e assim por diante. Então, essas 6 etapas, vocês podem também desenvolver elas de uma forma cíclica, né? Com entregas parciais, progressivas. Então, isso também é interessante, que vocês vão mostrando o resultado mais rápido para as empresas que contrataram a consultoria, o serviço de vocês, né? Eu acho que, de uma forma resumida, era isso. Tá? Tiago e Rafael, não sei, vocês querem complementar, falar alguma coisa sobre a experiência de vocês nos casos que a gente já teve de consultoria? Alô, Tiago e Rafael? Sumi, né? Deu? Oi, tô aqui. Ah, Tava falhou a desligando internet. o microfone. Achei que já tinha falhado a internet. Eu tô achando que todo mundo tinha caído já. É. Bom, primeiramente, falar que a gente caiu de paraquedas nessa área, num certo ponto. Todo mundo tem um começo na área de pentesting. As primeiras coletas, primeira identificação de vulnerabilidades, tu praticamente não entende nada assim de primeira mão. Tu reaproveita muito nos testes seguintes. Essa parte do NIST, de métricas de vulnerabilidade, por exemplo, nossa, tu cai em diversas outras métricas antes de cair nessa que é a mais utilizada. O legal é isso, eu acho que só Aham. complementando, fazendo um parênteses ali para o Rafael, que ele falou, né, nas primeiras vezes vocês não entendem quase nada. É claro, o conhecimento de vocês, ele é progressivo, né, vocês vão ganhando a partir da Sim, prática, né. E eu me lembro que as primeiras varreduras eu fiz um monte de questionamentos, né, e a partir sim. disso eles refizeram as varreduras e começaram a entender melhor os problemas. Então, isso também é parte do aprendizado na área de pentesting, né? Vocês vão ter que aprender, vocês vão ter que praticar. Não tem forma melhor de vocês aprender do que a prática na área de pentesting, certo? A teoria, ela é importante, vocês vão precisar, certo? Mas o que mais vai fazer a diferença para vocês é a prática. E a prática com alguém que tem experiência, né? Vocês tentar aprender com alguém que tem experiência, né? Então, fazer um projeto voluntário com um professor da área de segurança ou com um especialista que trabalha para uma empresa na área de segurança, né? Vocês podem fazer isso de uma forma muito tranquila e natural, e isso vai ser muito bom para vocês. O fato de ter esse feedback, né? Dizer, ok, fiz uma primeira etapa de reconhecimento aqui, na verdade a segunda etapa, né? Fiz o reconhecimento do ambiente, e aí ter o feedback para dizer, ok, agora vamos olhar esse reconhecimento aqui, vamos refazer esse reconhecimento por XYZ, por diferentes questões, né? Eu tive problemas na etapa de reconhecimento, né? Que o Rafael, eu me lembro que vocês tiveram, que era o problema dos firewalls, né? Da limitação. O firewall detecta, né? Quer dizer, vocês têm uma taxa de pacotes ou de conexões muito elevadas e o firewall detecta e bloqueia isso automaticamente. Ok, o que vocês precisam fazer? Fazer essa configuração nas ferramentas de reconhecimento, né? Então, vocês precisam ganhar esse aprendizado, e esse aprendizado nada melhor do que a prática. Vocês precisam olhar para a teoria, mas com a prática vocês vão aprender muito mais, e vão sempre associando a teoria com ela. Isso. Eu, por exemplo, bloqueei 2 vezes a porta 22 e 21 da minha operadora de internet, por causa que eu usava o Nmap muito rápido, ao invés de usar intervalos entre as solicitações, as varreduras. Exatamente. Uma coisa interessante dessas 6 etapas é, por exemplo, elas são cíclicas. A etapa 6 ela vai servir para retroalimentar alguma coisa futura, algum pentest futuro. A gente pode primeiro fazer um pentest só com ferramentas passivas, que tu só vai analisar a infraestrutura, e depois, num pentest futuro, tu pode ir para ferramentas mais pesadas, ataques de negação de serviço. Exatamente. Então, por isso é importante, não tentem fazer tudo em um único ciclo de pentesting, né? Vocês vão, na verdade, aprender com as 6 etapas. Então, vocês vão aprender e vão fazer diversos ciclos complementares, né? Então, na primeira execução do pentesting, passando pelas 6 etapas, vocês aprenderam e estão suspeitando de vulnerabilidades específicas, né? Que vocês podem deixar para analisar nas etapas seguintes, porque até vocês, principalmente quando vocês estão iniciando na área, vocês estão ganhando muito conhecimento, né? Estão aprendendo muitas coisas. No momento que vocês forem realizar mesmo um ciclo de pentesting.
Então, esse processo de aprendizado vai servir para retroalimentar, para executar de novo o mesmo ciclo sobre os mesmos alvos, né? E isso faz parte do crescimento de vocês dentro da área de pentesting, é bem importante. Então, na verdade, usar essas 6 etapas, né, esse ciclo de 6 etapas de forma cíclica, vai ajudar muito no aprendizado e no crescimento profissional de vocês na área de pentesting, né? Então, eu diria que esse é também, entre aspas, o ciclo ideal, não sei se é o ciclo ideal, mas é um dos ciclos mais trabalhados, né? Esse ciclo de 6 etapas. Ele também é um ciclo muito interessante na formação de vocês na área de pentesting. Então, vocês querem aprender mesmo mais e querem ser, eventualmente, pentesters na prática, fazer consultorias para a empresa ou trabalhar numa empresa como pentesters, aprendam com esse ciclo, entendeu? Façam uma análise, criem um case. É o exemplo aqui que eu estou utilizando para os meus alunos. A gente está fazendo uma formação baseada em casos reais. Então, hoje a gente tem uma consultoria para uma empresa de grande porte, de desenvolvimento de software nacional. A gente tem uma outra consultoria planejada para um hospital e a gente tem uma outra consultoria planejada para prefeituras, né? Mas nenhuma delas é assim visando ganhar dinheiro, mas sim visando ganhar formação. Então, o principal objetivo dessas consultorias é formar recursos humanos na área de pentesting, né? Principalmente os alunos que querem sair para o mercado depois e trabalhar nessa área. E aí, como o Rafael colocou, caiu de paraquedas na área, né? A área do Rafael, ele sempre gostou muito de segurança, né? Mas nunca se imaginou, acho que, sendo um pentester. E aí, de repente, ele gostou da coisa e começou a trabalhar em pentesting, né? Ele tem desenvolvido um trabalho bem interessante, tem amadurecido bem rápido, participando desses casos reais, né? Quer dizer, a gente está prestando uma consultoria, que pode ser um acordo informal, voluntário, né? Mas tentando seguir as etapas de um pentesting real, né? Então, seguir essas 6 etapas, fazer algo profissional, digamos assim, né? Até a gente se assustou com, quer dizer, se assustou, eu fiquei feliz com o primeiro relatório que a gente entregou para a empresa, porque o diretor-geral da empresa, ele, 5 minutos depois, ele disse, bah, eu olhei o relatório de vocês, achei fantástico o trabalho. Então, se preocupem também com isso, né? E por isso é legal vocês ter o acompanhamento de um professor, alguém experiente, né, que sabe também ajudar a elaborar um bom relatório na etapa 6, e isso faz uma diferença grande, tá? Ou algum profissional que já trabalha na área de pentesting no mercado, isso ajuda vocês, né? Porque dá qualidade. Apesar de você estar aprendendo, vocês estão mostrando um trabalho de qualidade que impressiona as empresas. E na hora que impressiona, né, a primeira coisa que o diretor-geral da empresa falou, diz, a gente está com os projetos futuros aqui de sistema e eu quero que vocês testem todos os nossos sistemas futuros. Pô, isso foi no primeiro relatório que a gente entregou, né? Então é um feedback, assim, extremamente positivo. Então se preocupem com isso também, em ter um processo bem bacana, de qualidade. E isso vocês conseguem quando o time de vocês é diversificado, né? Então tem pessoas com diferentes especialidades, pessoas que sabem escrever um bom relatório, né? Isso vai fazer a diferença na carreira profissional de vocês. E vocês aprendem com isso. Tiago, algum comentário aí? Ah, só falar, bom, primeiramente boa noite, né? Falar que deu para aprender bastante, né? Ainda é um aprendizado, né? A cada novo desafio que vai aparecendo na frente da gente, a gente vai aprendendo, vai ter que dar uma pesquisada no Google lá e ver no que a gente está errando, e aí no fim a gente vai aprendendo, né? Uhum. O Thiago usa bastante o Google, tá aprendendo a usar bem o Google, né? Cada vez mais. Não, mas é importante, isso faz uma diferença grande, né? E vocês aprendem bastante com isso. Opa, já é o alarme da minha próxima call. Bom, mas eu acho que era isso. Thiago e Rafael, se vocês não têm mais nada a acrescentar, não sei, agora a gente abre para um bate-papo, dúvidas, pessoal que leu o material, ou que tem outras questões também não relacionadas ao material, né, quer saber um pouco mais, no que a gente puder ajudar e responder. Eu não sei se tem alguém aqui que já trabalha com pentesting, que quer contribuir, falar alguma coisa. Tá? Acho que toda contribuição é super bem-vinda. Acho que esse é o espírito que vocês precisam ter sempre, tá?
vocês querem ser bons profissionais, vocês também têm que aprender a ser humildes, a pedir ajuda para outros que trabalham na área, né, saber escutar outras opiniões. Isso tudo ajuda no processo de amadurecimento e crescimento profissional, né? Então, se tiver alguém com experiências aí de pentesting, se quiser contar sobre algum caso de utilização eventual de uma ferramenta, descobrir e dizer que descobriu vulnerabilidades nos sistemas de quase todas as prefeituras do Rio Grande do Sul, como foi um caso que aconteceu aqui conosco, de um aluno que andou brincando com ferramentas para descobrir vulnerabilidades de sistemas usados nas prefeituras, tá? Acho que tudo isso é legal, é interessante de conversar sobre, né, e de trocar experiências. A maioria aqui é novo na área. Para ser um pentesting, é melhor pegar um trampo de analista de segurança mais generalista. Sim, com certeza, tá? É importante vocês tentar ser um pouco mais generalistas, tá? No início, e depois vocês vão se especializando. Uma das grandes vantagens que eu vejo da minha formação é que ela foi bem generalista, tá? Então, eu trabalhei com tudo que é tipo de coisa. Eu trabalhei com implementação de servidores, automatização de deployment de laboratórios de informática, servidores de e-mail, servidores FTP, servidores TFTP, servidores de tudo que é tipo. Tá? Prestei consultoria técnica para provedores de internet, na área de serviços de e-mail, na área de servidores web e assim por diante. E depois eu acabei indo um pouco mais para a área de segurança, né, que hoje é digamos assim, o meu foco. Então, eu acabei ajudando empresas a configurar firewalls, e na época era coisas simples, né, do tipo, ok, vou configurar um IPtables para proteger coisas básicas dentro da empresa. E ali foi indo, né, e a coisa vai indo, e estou aprendendo sempre. Meu foco não é pen testing, né, hoje o meu foco principal é projeto de algoritmos avançados para resiliência contra ataques de computadores quânticos, tá? Post-compromise security, que é segurança depois do comprometimento, como é que eu crio protocolos que estabelecem as chaves entre os participantes, coisas do gênero. Mas eu sempre gostei muito da parte de sistemas, né? Por isso que eu gosto também de pentesting, porque pentesting é essencialmente sistemas, né? E tive experiências de desenvolvimento de sistemas, né, tanto sistemas web, quanto sistemas de automação de clusters, de servidores, enfim, uma série de outras coisas. Tudo isso ajuda, entendeu? Então, a formação de um bom pentest envolve uma gama muito grande, geral, de coisas. Então, quanto maior a formação geral de vocês no início, melhor. Tá? Então, pode começar com, como colocado pelo Rafael ali, um trampo básico ali de geral, de analista de segurança, e depois ir evoluindo, se especializando. Tá? Hoje, as grandes empresas procuram cada vez mais especialistas, do tipo, um pentester para sistemas web, pronto. Tá? Ou um pentester para infraestrutura de rede. Ou um cara especializado em configuração de servidores, na parte de segurança, né? Empresas grandes focam mais nisso, mas empresas pequenas e médias querem um generalista de segurança, né? Alguém que gosta da área de segurança, que entende de várias coisas de segurança e que vai ajudar a empresa a melhorar várias coisas, tá? Claro, ele não vai chegar ao nível do especialista, porque depois do especialista ele tem um conhecimento bastante avançado, né, em vários aspectos. Por exemplo, um especialista de segurança sabe escrever um código assembler, sabe identificar e executar um ataque de buffer overflow, sabe implementar um rootkit de ataque, né, esse tipo de coisa. Então, o cara mais especializado mesmo, ele sabe programar, ele sabe construir ferramentas de ataque, ele sabe explorar código, ele sabe uma série de coisas. Então, é um processo bem longo de formação. E o melhor é começar como um generalista. Começa como um generalista para ganhar conhecimento, e aí vai progredindo paulatinamente, né? Vai evoluindo dentro da carreira. Acho que esse é o melhor caminho. Na minha opinião, né? Pode ter outras opiniões. Deixa eu ver. É um processo que nunca acaba também, né? Exatamente. Ainda mais na área de está sempre se segurança. atualizando.
Nunca vai acabar, né? Tu Isso. vai estar aprendendo para o resto da vida. Não tem outra... Se tu quer aprender para o resto da vida, tua área é segurança. Pronto, segurança tu vai estar aprendendo sempre. Na verdade, Todo dia tem na algo área novo. de segurança, tu vai estar sempre correndo atrás dos hackers, né? O hacker lança um ataque zero day, né? Que é um ataque novo, e aí tu vai ter que estar correndo atrás para proteger os sistemas contra aquele ataque. Então, geralmente, esse também, na verdade, é um ponto interessante. Na área de segurança, a gente está sempre correndo atrás do rabo, né? O cachorro que está tentando pegar o rabo dele e nunca consegue pegar, porque a gente está sempre atrás dos ataques, né? Ou seja, apareceu um novo ataque, tem que resolver esse problema. Apareceu um novo ataque, tem que resolver esse problema. Então tem também disso, né? É um pouco diferente de ser um cara que está protegendo sistemas do que um cara que está tentando atacar e descobrir coisas novas em sistema. Tem esse lado também, né? A gente está sempre atrás em relação aos hackers, né? Na área de segurança. E é muita coisa nova que surge todos os dias, né? E os ataques são cada vez mais sofisticados, tá? É importante vocês lerem muito na área de segurança. E lerem muito, principalmente de conferências internacionais, que são as conferências top, onde se publica os ataques mais sofisticados que existem hoje, né? Então, cada ano, essas conferências, elas publicam ataques sofisticados que vão sendo adotados por hackers no mundo inteiro nos meses seguintes, após a conferência, né? Após a release daquele ataque. Tem acontecido muito isso, tá? Então, uma forma de ficar muito atualizado na área de segurança é ler papers e publicações de conferências top na área de segurança, né? Geralmente, a maior parte das coisas sai lá primeiro, e aí depois os hackers adotam aquilo, né? Implementam variantes daquilo lá. Muitas vezes tem hacker que implementa alguma coisa nova que não foi pesquisada ainda, e aí tem o processo inverso, tem um pesquisador que faz a engenharia reversa para mostrar como é que foi implementado e como é que é realizado o ataque. E isso tudo aparece nessas conferências, né? Então é legal que, às vezes são papers um pouquinho pesados, mas no geral são papers que te deixam super atualizado e com conhecimento muito avançado na área de segurança, principalmente se tu quer seguir isso como uma carreira profissional e virar um especialista de mais alto nível na área de segurança. É sempre bom ver blogs, tá, posts, principalmente posts internacionais na área de segurança. O que acontece? Esses posts, normalmente, eles relatam um ataque, eles explicam como esse ataque acontece, e muitos deles são legais porque eles dão detalhes técnicos do ataque, né? E isso tu quase só vê em post internacional em inglês. Se tu vai procurar em português, não tem quase nada disso, né? Então, os posts tem muito, digamos assim, blogueiro especializado, que é um cara de tecnologia, que entende de tecnologia, que faz esses posts bem especializados, né? E são posts técnicos bacanas, onde se aprende muito. Então, é muito bom seguir esses posts, esses blogs. Acha viável um TCC voltado para análise de vulnerabilidade? Sim, tem muita coisa na parte de IoT, tá? IoT, assim, ainda continua sendo uma onda do momento, né? Se fala muito em IoT, mas na verdade IoT são dispositivos pequenos que já existiam desde sempre. E tem muito, muito, muito problema nessa área, né? Por exemplo, Sérgio Lúcio, se eu falar de câmeras, hoje um grande problema que eu vejo aqui no Brasil e em alguns países é as câmeras, nos Estados Unidos também, mas aqui ainda mais, porque as pessoas usam qualquer tipo de câmera, então é aquelas câmeras IPs baratas que tu compra dos chineses lá, ou mesmo de outros países, e elas utilizam protocolos totalmente suspeitos, né? Eu fui um dia pesquisar para tentar comprar uma para o meu uso próprio, mas eu queria uma que não fosse online, uma que fosse com protocolos reduzidos, que eu conseguisse controlar dentro da minha rede, né? E evitar vazamento de informações ou ataques e coisas do tipo. Foi muito difícil, tá? Eu não encontrei nenhuma, todas têm um conjunto de protocolos muito grandes e um sistema embarcado relativamente complicado, que potencializa, na verdade, os ataques, que potencializa o vazamento de dados, que potencializa comprometimento da privacidade, né? Então tem muito problema nessa área de dispositivos de pequeno porte, né? Que eles chamam de IoT, né? IoT. Então tem muita coisa para fazer ali, com certeza. Tem até um grupo de pesquisa aqui no Brasil, no Norte, que tem feito alguns trabalhos específicos voltados só para
essa área de análise de vulnerabilidade em IoT, dá para fazer tranquilamente o TCC, muito bacana. Rafael, bacana, valeu, de nada. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato conosco, ali no tutorial também tem os nossos contatos, WhatsApp e e-mail, seja para sugerir coisas para o tutorial, para tirar outros tipos de dúvida, para trocar uma ideia, tá? Podem entrar em contato. Eu conheço algumas empresas que procuram especialistas em segurança, né? Se tiver alguém mais experiente já e quiser trabalhar numa empresa, ou se quiser, se alguém já tem certeza que quer isso, tá? A gente vai tentar agora, provavelmente, estabelecer um programa de formação com uma empresa nacional grande, tá? Que quer contratar pessoas na área de segurança e todas as outras áreas. E aí a ideia vai ser, nós vamos formar pessoal na área de segurança, e quem se formar nesse processo já vai ter, digamos assim, meio caminho andado para entrar na empresa, né? Porque a gente vai formar direcionado para aquela empresa. E aí, se quiser, entra na empresa. A empresa é uma empresa muito bacana, é uma empresa bem estabelecida, que está crescendo muito, e que no cargo especialista lá de mais alto nível, o salário é extremamente competitivo, né? É um salário de multinacional e internacional, né? Então, existem esses cenários ou esses casos de empresas no Brasil, são poucos, mas existem, tá? A gente vai tentar estabelecer parceria com uma delas para ver se a gente forma uma mão de obra para ela utilizar, né? E aí o aluno se forma dentro do programa que a gente vai criar e já está candidato, apto a entrar para trabalhar na empresa. E a empresa, inclusive, paga a formação, né, em alguns casos. Então, eu já tenho um conhecimento inicial na área de segurança, mas eu quero me especializar, ok? A empresa paga uma bolsa de formação, tá, para incentivar, e depois, se for bem nessa formação, a empresa já contrata, né? Então, existe esse tipo de cenário, inclusive no Brasil, né? Então, são oportunidades que vão começar a surgir cada vez mais. Hackers Black Hat estão cada vez mais vorazes, sim. Tem cada tipo de ataque que às vezes a gente não acredita, né? Hoje existe uma coisa chamada APT, Advanced Persistent Threats, que são os ataques mais sofisticados que existem, né? E aí a gente está falando em coisas como o Stuxnet, não sei se vocês conhecem, tá? Mas são ataques sofisticadíssimos, né? Feitos assim por pessoas com conhecimento fantástico, né? E aí o ataque normalmente é direcionado, né? Vamos supor, o Stuxnet era um software, resumidamente, né? Criado, um worm, né? Muito sofisticado, criado para acabar com uma usina nuclear do Irã, né? E ele funcionava online e offline, ele era propagado através de CD, pendrive e outras coisas mais, porque a usina nuclear não está conectada à internet, né? E ele ficou na internet, esse worm, contaminou máquinas de muitos países, né? Então, infectou milhões de máquinas no mundo inteiro, até chegar na usina nuclear. E ele ficou em torno de 18 meses na internet, inclusive na usina nuclear por alguns meses, né, estragando turbinas da usina, sem ninguém suspeitar, por 18 meses, ou seja, quase 2 anos sem ser detectado na internet, né? Esse é o tipo de ataque mais perigoso e que mais tem acontecido na prática, tá? Então, era um ataque contra uma usina nuclear específica do Irã, ou seja, o worm podia estar no computador de outras pessoas, mas ele não fazia nada lá. Ele só fazia alguma coisa quando ele estivesse controlando uma centrífuga dentro da usina nuclear. E aí ele acelerava a centrífuga para ela queimar, para ela estragar, né? Então, esse era o objetivo tático estratégico do worm, era acelerar o funcionamento da turbina para ela estragar mais rápido, para ela queimar, né? Então, o pessoal lá dentro da usina nuclear ficava tendo que trocar essas centrífugas e depois descobriram que era um worm que estava lá dentro da turbina, causando todo o estrago, dentro da usina, causando o estrago, né? O problema é que existem ataques similares a esse para tudo que é tipo de infraestrutura hoje em dia, né? Então, ataque especializado em infraestrutura de água nos Estados Unidos, né? Que quer acabar com o fornecimento de água. A parte de trens, teve um caso até de um ataque especializado no sistema ferroviário de trens da Espanha, que atingiu o país todo, né? E assim por diante. Então, vocês vão ver, esse é o tipo de ataque mais sofisticado e perigoso que existe, e ele cresce rapidamente no mundo todo, né? Então, são ataques muito sofisticados, difíceis de serem detectados,
né? E que são cada vez mais comuns. E a gente tem que enfrentar esse tipo de ataque hoje em dia, né? Aqueles ataques tradicionais que um firewall protegia, eles praticamente não acontecem mais. Tem ferramenta que faz isso de forma automática, né? Os ataques perigosos são os APTs, né? Advanced Persistent Threats, estilo Stuxnet e por aí vai. Tem algumas variantes, né? Esses são realmente os ataques perigosos e que podem comprometer infraestruturas grandes, né? Não sei se estão acompanhando, mas nas últimas semanas, principalmente durante a pandemia, né, tem acontecido muito ataque nos Estados Unidos e em alguns países, principalmente porque lá tem muito dinheiro, né? Então, os atacantes ainda focam onde tem dinheiro. Então, os ransomwares e assim por diante, eles estão acontecendo numa frequência cada vez maior, em tudo que é lugar, né? Em banco, prefeitura, hospitais, né? Então, eles estão pagando milhões e milhões de dólares, estão desesperados, né? O FBI está envolvido, a NSA está envolvido, tá todo mundo tentando ajudar a mitigar esse tipo de problema, de ataque, né? Então, tem muita coisa acontecendo, e a tendência, infelizmente, é piorar bastante nos próximos anos, né? Então, essa área de segurança vai precisar de muito recurso humano que ainda hoje não existe para atender a demanda. Deixa eu ver aqui, você poderia me recomendar aonde eu poderia achar material de phishing? Olha, o melhor lugar para achar material de phishing é no tio Google, tá? Principalmente se tu consegue ler inglês, ou se tu usa um tradutor. Quem não lê inglês pode usar um tradutor, tá? Procurar sobre phishing no Google, tá? Eu não tenho nenhum material de referência, porque acho que as melhores referências são os posts técnicos, né? E aí é uma coletânea. Então, tu pode começar num post técnico, em inglês, de preferência, que explica lá o que é phishing, quais são os ataques atuais. Vocês podem procurar por relatórios técnicos de ataque, tá? Tem muitas empresas especializadas que fazem um relatório anual de ameaças na internet. Olhem esses relatórios indicam quais são as ameaças mais frequentes, como elas normalmente ocorrem, dependendo do relatório, e aí vocês vão ter, ok, qual é o índice de incidência do phishing, por que ele está tão alto, como ele está acontecendo hoje em dia, né? Porque phishing, na verdade, é uma coisa antiga e que evolui de uma forma muito rápida. Então, não existe um material referência que eu conheça hoje em dia. Vocês precisam ler o que há de mais atualizado sobre phishing e procurar todos os dias, porque cada poucas semanas eu vejo um ataque novo de phishing, um ataque diferente, né? Um ataque bem bolado. Então, quem tem interesse por phishing, eu sugiro procurar por esses posts atualizados, né? E principalmente em inglês. Em português se acha muito pouco sobre esses ataques sofisticados mais modernos. Então procurem sobre phishing, ataques recentes, né? Então pode até lá no Google lá filtrar phishing só de 2020, né? Então só de 2020 e 2019. Determinar o intervalo de tempo, que são os ataques mais atualizados, né? E eles mudam rapidamente os ataques de phishing. Porque phishing essencialmente é engenharia social, né? E a engenharia social é muito dinâmica, né? As artimanhas utilizadas pelos hackers, elas variam muito rapidamente. Então, para te estar atualizado sobre phishing, tu tem que olhar as notícias mais atualizadas de ataques de phishing. Eu acho que não tem outra forma de se atualizar de uma forma bacana mesmo sobre phishing, né? Isso, o Érico colocou aqui alguns slides, né? O VASP é uma referência na área de segurança, então podem começar com a UVASP, né? Olhar a documentação da UVASP, mas procurem por posts, né, e notícias atualizadas dos ataques mais recentes de phishing. Aí vocês vão ficar super atualizados na área de phishing. Outra eu não consigo dica acompanhar no tudo Twitter. isso. O Twitter, exato. O Twitter, porque eles postam as coisas recentes, exatamente. Todo dia eu olho, tem vazamento, vulnerabilidade, e empresas grandes que postam. Até as empresas maiores, elas traduzem o conteúdo para português, caso alguém não saiba inglês. Mas é um bom lugar também. E pode usar tradutor, né? Pode usar o Google Translator também, não tem problema nenhum, né? Isso. Tem várias ferramentas de tradução em tempo real, que hoje são cada vez melhores, né? Mas eu sugiro vocês realmente dedicarem tempo para o inglês, tá? Vai fazer uma diferença muito grande na carreira. Qualquer carreira na área de computação, o inglês faz uma diferença brutal, né? Ok. Mais perguntas? Mais dúvidas? Dúvidas específicas sobre o tutorial?
No início o Érico estava brincando ali, que é Diego Hunter. E agora eu me dei por conta, na verdade, Hunter é por várias razões, né? Mas uma delas é porque eu sou um caçador incessável de informação atualizada, né? Eu gosto de estar sempre atualizado, então todos os dias eu olho posts internacionais na área de segurança, né? Principalmente nos Estados Unidos e Europa, Israel, em alguns países, tá? Austrália. Então eu acompanho muito, tá? Então eu sou um caçador de ataques, de informações sobre ataques recentes. E na área de segurança, essa é uma das melhores formas de vocês ficarem realmente atualizados. Não sei se vocês acompanharam, mas recentemente ocorreu o caso de alguns provedores de internet aqui do Rio Grande do Sul e do Brasil, na verdade, e outros países, serem afetados por diferentes ataques, né? Ataques que controlavam remotamente os roteadores wireless e zeravam o firmware dele, né? Inutilizavam o dispositivo. Então chegou a ter o caso de um ISP, um provedor de internet, que teve um prejuízo em um único dia, num único ataque, de mais de 600 mil reais. Tá? E uma semana antes desses ataques acontecerem, eu tinha publicado a matéria que falava sobre os problemas técnicos desses roteadores wireless. E até para um amigo meu que trabalha com consultoria em provedores de internet, eu passei para eles, tu não prestou atenção, mas uma semana atrás eu tinha mandado para ti essa matéria que falava sobre os problemas de desatualização dos firmwares da maioria dos roteadores wireless do mercado, né? E o número de ameaças de ataque remoto era muito alto, né? E de fato aconteceu, né? Teve o caso de provedor que num ataque perdeu 600 mil reais, né? Teve que inutilizar os roteadores wireless e comprar novos dispositivos para os clientes, né? Então isso tem sido uma coisa recorrente, cada vez mais normal, e a forma de ficar atualizado é acompanhar blogs e posts técnicos na área de segurança, tá? Principalmente internacionais. Então, notícias internacionais sobre ataques e vulnerabilidades recentes descobertas, né, na área de segurança. Aproveitando, Diego. Sim, pode falar. Aproveitando a tua fala no chat ali, o Diego realmente nessa explicação de dele, para quem acompanha o WhatsApp do Unihacker, ele é movimentado. Entender a explicação dele, porque diariamente o Diego consegue ali trazer um conjunto muito grande de posts de incidentes de segurança a nível global que ocorrem dentro dessas pesquisas dele, dessa caça de novos problemas que estão sendo publicados. Então a gente consegue ficar, como eu digo, eu não preciso nem olhar os posts dos ataques que estão acontecendo, é só olhar no Unihacker ali que com certeza, se é importante, se envolve tecnologia de ponto, o Diego deve ter postado. E aí os alunos que tiverem interesse em participar do grupo, depois podem me mandar um e-mail, a Carol. Na verdade, eu acabei de colocar o link aqui do grupo, é só clicar no link e entra o convite. Então quem quiser, clica no link ali, vai participar do grupo e todo dia vai ter notícia atualizada. Tá? É difícil passar um dia sem eu ter alguma notícia atualizada. E se tiver dúvidas também, se quiser aprender alguma coisa diferente e tal, pode postar no grupo. O grupo é bem aberto, tá? É para qualquer coisa relacionada à área de segurança, né? Estou procurando emprego, quero saber de empresas que tenham vagas. Aliás, eu até tenho que divulgar uma chamada lá de uma empresa que tem 150 vagas abertas no Brasil, e várias dessas vagas são na área de segurança, né? Algumas são mais específicas e outras são mais gerais na área de segurança, então tem muita coisa surgindo. É o tipo de coisa que a gente divulga nesse grupo, né? É bem aberto, bem tranquilo. É um espaço colaborativo, né, Diego? Então não é um monólogo, né? Não vem só de uma direção. Então quem tiver informação, quem tiver interesse, quem fizer leituras e quiser compartilhar com o pessoal, exatamente, os assuntos que estão relacionados com a área de segurança, aquele ali é um espaço bem interessante. A gente tem leituras diariamente ali, leituras bem pontuais sobre o tema. Então, isso. Se tiver interesse, está convidado. Ótimo. Everton Nascimento, algum Twitter específico para indicar? Eu não sigo o Twitter, tá? O Rafael disse que segue, então eu não sei para indicar um Twitter específico. Mas o que eu recomendaria... Eu tô vendo um legal pad aqui.
mas o que eu recomendaria é o seguinte, ó, procura por pessoas especialistas na área de segurança que estão no Twitter e segue elas, tá? Geralmente esses caras postam coisas bacanas volta e meia no Twitter, tá? Então procura por pessoas especialistas na área de segurança, que trabalham para Cisco, que trabalham para IBM, tá? Que a IBM tem uma task force especializada em segurança, tá? A Verizon nos Estados Unidos também tem, depois tem a Symantec, e elas também têm provavelmente a conta Twitter lá, onde eles devem postar os relatórios de análise de ameaças da internet anualmente, coisas do tipo. Eu já procuro mais na internet, né? Eu tenho meus outros meios, Google Alerts e coisas do tipo. Igor, já fez Bug Bounty? Ainda não, tenho vontade de fazer. Tá? Acho que Bug Bounty é uma coisa bem legal. E quem quer aprender mais para fazer esse tipo de coisa, tem... como é que é aquele sistema... Thiago, aquele sistema web lá que vocês acessam dos europeus lá... Que O HackerOne? Não é Hack the Box, tá? Ah, sim. O Hack the Box. Para treinar pentest é a melhor coisa que tem. Exatamente. Não só pentesting, também Bug Bounty e coisas do tipo, porque tu aprende muita coisa. É Hack the Box EU, né? Tem muita coisa bacana. Então lá tem laboratórios de máquinas, tem desafios, e aí os desafios na área de segurança vão desde comprometer uma máquina Windows, comprometer uma máquina Linux, comprometer um servidor específico, né? Decifrar algo que está cifrado com algoritmos específicos, enfim, tem todos os níveis que você imaginar de desafios, tem lá no Hack the Box nesse tipo de sistema. Então, se vocês querem aprender, é um ótimo lugar para aprender, só que tem que cuidar para não viciar, porque senão vocês não vão fazer outra coisa, vocês vão ficar lá dias e dias tentando resolver os desafios, né? Bom, por um lado é legal, porque vão aprender um monte, né? Então é uma forma também legal de aprender bastante na área de segurança, de começar a conhecer sistemas, usar esses laboratórios virtuais online como o Hack the Box. Vai ajudar bastante vocês. Rafael postou. O Rafael que perguntou sobre material de phishing, tem o Fábio Assolini, ele trabalha na Kaspersky, sim, que é uma empresa antivírus, conhecida, né? de segurança. E o trabalho dele basicamente é pesquisar como é que acontecem esses ataques de phishing no Brasil. E aí, tipo, então a tem que conta do seguir Twitter ele, né? dele lá é muito legal. Tipo, diariamente ele posta coisas lá sobre o trabalho dele e tal. Aqui é o nick dele, não. Rafael Barata, essa é uma coisa que eu quero fazer, tá? Eu não fiz ainda. Antigamente eu tinha, e até procurei outro dia, eu tinha algumas dicas sobre isso, tá? Que é material dando dicas de como fazer buscas no Google. Eu tinha um material, tá? Eu perdi, não achei mais ele, mas está na minha lista de to-do aqui, eu quero fazer uma página só sobre essas coisas, até observando os alunos, né? E as dificuldades, às vezes, que eles têm. Eu não tenho hoje, até se alguém tiver de alguém que produziu, eu tenho interesse, mas está na minha lista de to-do para fazer um material bacana nesse sentido. Eu acho que é bem importante e bem útil para todo mundo da área da computação. E eu observo bastante que muitas vezes o problema é só saber fazer uma boa busca, né? Às vezes até eu trabalho com projetos com analistas de tecnologia, com pessoal de segurança, pessoal mais experiente, e até nesses casos, às vezes tu vê que o problema é só saber fazer uma boa busca no Google, né? Então, realmente, acho que seria bem bacana ter um material legal nessa linha. Talvez até, Érico, a gente possa trabalhar em conjunto, pensar em alguma coisa para a gente fazer esse material daqui a pouco. Tá no meu backlog aqui, mas o meu backlog tá meio complicado, tá meio grande aqui, não tá na prioridade do momento, mas é algo bem interessante que acho que é útil para todo mundo na área da computação. Isso, alguma formação também, né? A gente pode pensar, por exemplo, pode ser até na área de segurança, né? Um módulo de segurança voltado só para aprender a pesquisar na internet, né? Um módulo focado em desafios, certo? E aí, ok, a gente sabe que quase todos os desafios que a gente vai colocar lá
tem a solução na internet, né? Então, o desafio do módulo vai ser encontrar na internet as soluções para o problema posto, né? Então, a gente poderia ter um módulo só de problemas. Só de problemas, e o objetivo é aprender a pesquisar no Google a solução desses problemas. E aí tu pode ter desde problemas básicos até problemas bem sofisticados, que exigem uma pesquisa um pouquinho mais elaborada. Podemos colocar isso aí já na próxima edição do módulo 1 desse curso, que deve sair aí no final de agosto. A gente pode tocar lá o tópico que nós temos de conceitos, que ele é bem introdutório, a gente pode trocar por um tópico de pesquisa. Acho que é bem pode ser. Eu só vão ver a agenda. Eu não me comprometo ainda, porque minha agenda até 15 de setembro está meio complicada. Mas a gente pode conversar, pode trocar uma ideia. Beleza, vamos conversando. A gente tem sempre isso, né? As prioridades lá. Tem um monte de coisas para fazer e tem que ir priorizando. Então... É justamente o que a gente estava conversando, né, Diego? As demandas vão surgindo, mas eu acho que o nosso papel a gente está fazendo de auxiliar essa... Isso, mas já dá para ver que tem vários interessados. Né? Tem vários interessados nesse módulo, ó. Bom, beleza. Érico, eu não sei se teria mais alguma coisa, mas acho que o pessoal já tirou as dúvidas. Não sei se tem mais alguma dúvida. Eu acho que era isso aí, Diego. Pessoal, ficamos dentro do nosso prazo de uma hora e pouquinho na conversa. Eu gostaria de, nesse ponto, agradecer ao Diego, ao Rafael e ao Thiago e ao Júnior, que trabalharam na construção desse tópico, pessoal. Então, com certeza, a gente sabe que é trabalhoso conseguir construir um material que seja interessante. Vocês conseguiram isso e disponibilizar esse tempo dentro de uma agenda que hoje ela, por incrível que pareça, ela está bem mais sobrecarregada em tempos normais. A gente vem trabalhando bastante nesse período. Então, agradecer a disponibilidade de vocês e lembrar os alunos que amanhã, a partir das 8 horas até às 23h55, estará disponível a avaliação deste tópico. E a partir daí, a partir de quarta, passamos para a reta final do curso com o último módulo de segurança em Docker. Ótimo, show de bola. Só uma dica para o pessoal aí, façam os exercícios, que daí a prova vai ser tranquila. Tem uma lista de exercícios do módulo aí para vocês pegar um pouquinho de prática, conhecer ferramentas e começar a pensar um pouquinho mais a respeito de algumas coisas. Alguns são bem tranquilos, outros, bom, só o trabalho de instalar a ferramenta e testar, mas vai ajudar para a prova. Acho que vai ser bacana resolver os exercícios. Então tá, eu acho que era isso. Então, agradeço aos alunos por também estarem presentes e vamos pensando já nas próximas edições dos cursos, atendendo essas demandas aí. A questão de engenharia social a gente pode abarcar, podemos trabalhar com essa questão de pesquisa, a questão do próprio inglês, trabalhar um pouco sobre termos. Exatamente. Inglês, acho que é interessante. Mas, obrigado, Diego, Rafael e Thiago, e a todos. Uma boa noite e boa prova, então, amanhã. Obrigado e boa noite e boa prova a todos. Abraços. Boa noite. Boa prova, pessoal. Boa noite.